Graça e paz, amados, estamos aqui para gravar mais uma mensagem para você a respeito do tema que temos pregado nas últimas semanas, que é para que você foi salvo. O tema dessa semana diz que eu e você fomos salvos para manifestar a glória de Deus nas nações. É um tema extremamente rico e maravilhoso, do qual nós vamos desenvolver nessa tarde. Vamos, antes de tudo, ler um versículo, para em seguida a gente fazer uma oração. Essa passagem inicial está em Romanos 3, versículo 22 a 24, que diz o seguinte: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede de ministrar a tua santa palavra, Senhor, para o teu povo, para a tua igreja. E pedimos, Pai, antes de tudo, que o Senhor nos conceda a unção do teu Espírito Santo, para que essa palavra possa alcançar os nossos ouvintes e edificar as suas vidas. Também pedimos, Senhor, para que tu concedas, Pai, espírito de revelação e de conhecimento no entendimento da tua palavra, para que esta palavra também tenha poder de transformar aqueles que nos assistem. E desde já, papai, nós queremos dar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amados, há aqui uma palavra poderosíssima do Senhor, que diz o seguinte: porque todos pecaram, não há um homem sequer que não tenha pecado. E por causa disso, nós carecemos, precisamos da glória de Deus. A glória de Deus, amado, tem a ver com aqueles que já são nascidos de novo. Se você ainda não é nascido de novo, você não tem como participar da glória do Senhor. A glória é o brilho, a majestade, a ação espetacular do Senhor na sua vida, na minha vida, nesse planeta. Então, todos nós que somos nascidos de novo, precisamos expressar na nossa vida a glória de Deus. A glória de Deus é a sua majestade, o seu poder, as suas maravilhas, a sua força. É algo que nós vamos explicar no decorrer dessa ministração, para que você seja muito bem informado. Então a Bíblia diz que a justiça de Deus vem mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, para todos e sobre todos os que creem. Ou seja, que não há distinção entre gregos e entre judeus, porque todos pecaram, tanto grego quanto judeu, e carecem da glória do Senhor, precisam da glória de Deus, porque nós vamos ser justificados gratuitamente pela graça do Senhor, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Quero te explicar um outro exemplo aqui de glória de Deus. O Moisés estava lá nas imediações do deserto de Midian, e de repente ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e teve uma experiência sobrenatural com o Altíssimo. E eu vou ler um texto para refrescar a sua memória, que diz assim, Êxodo 3, do versículo 2 ao 5. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Meus amados,
Que experiência sobrenatural. Imagine a seguinte cena: Moisés está ali cuidando das ovelhas e de repente ele vê uma sarça, um arbusto queimando, mas ele não se consumia. O normal, quando uma árvore está queimando, é ela exterminar completamente as folhas, o caule, todo o conteúdo daquela árvore. Mas, neste caso aqui, havia uma situação inédita, uma situação muito estranha. O fogo queimava, mas a sarça não se consumia. E Moisés ficou tão impactado com aquela cena que ele disse assim: vou lá mais perto para ver o que acontece. Quando ele foi se chegando, Deus falou de dentro da sarça: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Mas espera aí, a terra do deserto não é tudo igual? Por que aquela terra era terra santa? Simples, porque a presença de Deus se fazia visível, se fazia real naquele lugar. Então, aonde Deus está é lugar santo. Onde Deus está é terra santa. Então, Moisés, vendo aquela maravilha, aquela sarça que queimava e não se consumia, ficou preocupado. Mas o que está acontecendo? Eu vou chegar mais perto para ver. E foi. E aí o Senhor falou daquela sarça, e naquele momento o Senhor convocou Moisés para ir lá para o Egito, tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra prometida. É claro que no decorrer da coisa, Moisés começou a dar desculpa, que não podia, isso e aquilo. No final, Deus terminou convencendo aí que o seu irmão Arão queria ajudá-lo nessa tarefa. E foi exatamente aqui aonde o Senhor convocou o seu servo Moisés para voltar para o Egito, libertar o povo judeu que já estava há 400 anos cativo naquela terra. Então Moisés foi levantado por Deus como o libertador do seu povo. Mas o que nos chama a atenção é a sarça ardendo. Isso é a glória de Deus, algo visível, algo espetacular, algo inédito, que nunca ele tinha visto algo parecido. Isto é um exemplo da glória de Deus. Em João 12, 42 a 43, tem o seguinte: contudo, muitos dentre as próprias autoridades dos judeus creram nele, em Jesus, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para que não fossem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Queridos, hoje é muito comum as pessoas estarem buscando aceitação, estarem buscando fama, estarem buscando credibilidade da parte dos homens. Mas aqui nós temos um exemplo, quando Jesus estava lá em Jerusalém, pregando lá para as pessoas, onde as pessoas criam em Jesus, mas ficaram com vergonha, ficaram com medo, porque eles, se confessassem a sua fé publicamente, certamente eles seriam excluídos do meio da sinagoga, do meio dos judeus. Então, essas pessoas, mesmo crendo em Jesus como Messias, como Senhor e Salvador, preferiram camuflar essa situação, preferiram não anunciar essa posição pública, porque eles não queriam perder a glória dos homens. Grande bobagem. A quem você prefere? Ter a glória de Deus ou a glória dos homens? Eu prefiro a glória de Deus. Por isso que eu não me incomodo com o que as pessoas pensam, o que elas acham ou deixam de achar. É muito mais honesto, é muito mais poderoso você optar em ficar com a glória de Deus do que com a glória dos homens. Olha que passagem. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades lá de Israel creram em Jesus, mas, por causa dos fariseus, que tinham o domínio do sinédrio,
não o confessavam. Meu amado, que coisa triste, né? Será que hoje ainda acontecem essas coisas? Com certeza. Tem muita gente de alta posição que pode amar a Jesus, querê-lo como Senhor, mas tem vergonha de anunciar isso publicamente para que ele não seja taxado de crente, de fanático, disso ou daquilo. Ainda hoje, nos nossos dias, nós temos pessoas que preferem a glória dos homens do que assumir uma postura definitiva, corajosa ao lado de Deus, o Todo-Poderoso. E aqui nós vemos, por exemplo, no Salmo 19:1, a seguinte passagem: os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Amado, não tem como um ser humano desconhecer hoje a presença de Deus, porque a própria natureza espelha, demonstra as maravilhas do reino de Deus. Então, os céus, né, proclamam a glória de Deus. Então, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É muito importante, amado, a gente levar a sério esse negócio da glória de Deus por uma razão muito simples. Eu e você fomos comissionados, fomos chamados para expressar, para manifestar esta glória maravilhosa nas nações. Então nós não podemos fugir, nós não podemos nos omitir em assumir essa posição de destaque, de honra, de manifestar a glória de Deus através dos milagres, das maravilhas, das coisas tão lindas que Deus fez, faz e continuará fazendo. Vamos, por exemplo, para Romanos 15:7, que nos diz o seguinte: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Eu fico observando que muitas vezes nas igrejas nós vamos encontrar panelinhas, aqueles irmãozinhos, as irmãzinhas que ficam na rodinha ali, que ficam no grupo se relacionando, se estreitando, se circulando naquele grupo, mas chega uma pessoa nova à igreja. Bem, se ela não tiver muito bem vestida, não for muito bem apessoada, aí que fica difícil, porque as pessoas não vão receber esse visitante. Ele vai ficar como um intruso, como uma pessoa que não é bem recebida. E aqui Deus nos dá um puxão de orelha, que ele diz assim, ó: portanto, acolhei-vos uns aos outros. Ou seja, nós temos que receber as pessoas que vêm para a igreja, para a casa do Senhor. Não importa se ela é branca, se ela é preta, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é velha, se ela é jovem. Amado, não importa a aparência daqueles que nos visitam. Nós precisamos acolhê-la com amor, com carinho. Na minha igreja é muito interessante, porque quando chega um visitante lá, o pastor pede que se coloque de pé, e os irmãos da igreja vão lá, dão um abraço, cumprimentam, dão as boas-vindas, para que a pessoa não se sinta um peixe fora d'água. A casa de Deus, amados, é a casa do Pai. Então, todos aqueles que vão pela primeira vez precisam ser bem acolhidos para que ele possa permanecer, para que ele possa voltar outras vezes. Mas, infelizmente, em muitas igrejas há um grupinho fechado, chamado popularmente de panelinha, que não querem que intrusos entrem ali, que gente nova entre ali, para não perturbar a ordem interna deles. Isso é muito errado. Deus não aceita isso. Deus está dizendo que nós precisamos acolher uns aos outros. Todos aqueles que nos visitam são muito bem-vindos, precisam ser abraçados, cortejados, elogiados, amados, para que eles se sintam parte do corpo de Cristo, parte da igreja. E aí Jesus dá um arremate. Como também, isso é muito interessante, Cristo nos acolheu no seio da igreja, da família de Deus,
para a glória de Deus. Então, meus amados, quando nós acolhemos alguém na igreja para que se sintam em casa, para que se sintam amados, para que se sintam queridos, nós estamos fazendo isso para a glória de Deus, não para a nossa glória. Então, a glória de Deus tem que ser expressa para o visitante, para essa pessoa que está indo ali pela primeira vez. Ele precisa ver o impacto do amor, da graça, da bondade, do carinho que Deus tem por elas. E outra, Deus está no céu, mas nós estamos aqui na terra. Então, os meus braços são os braços de Jesus. Os seus braços são os braços do Pai. Então, nós precisamos abraçar, acolher, receber em amor, com honra, dar o melhor lugar para a pessoa sentar. Enfim, é nossa obrigação como cristão acolher adequadamente, fervorosamente, amorosamente as pessoas que Deus manda para a nossa igreja. Muitas igrejas, irmãos, estão sem crescimento, porque Deus tem mandado pessoas para lá. E as pessoas não têm tido o discernimento de dar aquela acolhida que a pessoa recebe. Então, quando Deus vê que você não está dando o devido valor à pessoa que ele indicou, ele simplesmente vai mandar aquela ovelha para uma outra igreja. Eu louvo a Deus pela igreja que eu congrego, porque é uma igreja fervorosa, é uma igreja que dispersa amor e cuidado por todos aqueles que participam do nosso meio, do nosso convívio. Então, é nossa obrigação acolher em amor, demonstrar interesse, demonstrar afeto, demonstrar atenção para as pessoas que nos visitam. Isso é muito importante. E Deus diz que nós temos que fazer como Cristo fez conosco. Amado, como é gostoso você estar numa igreja onde você é amado, onde você é querido pelas pessoas, onde você é cortejado, é abraçado, recebe mensagem de amor. É muito bom você se sentir bem, você se sentir feliz na casa do Pai. Vamos a um outro texto muito interessante, que eu acho fundamental. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amados, isso é uma palavra poderosíssima, porque nós não vivemos para nós próprios, nós vivemos para a glória de Deus. Então ele fala, quer você coma para a glória de Deus. Como é que você vai comer uma comida sacrificada a ídolos para a glória de Deus? Não tem como. Quer bebais, como é que você vai beber bebida alcoólica para embriagar o Espírito Santo que está dentro de você? Isso pode ser para a glória de Deus? Claro que não. Aí ele arremata dizendo o seguinte, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, tá? A grande pergunta que eu quero fazer para você e quero deixar para a sua reflexão é, quando você tiver que tomar uma decisão, quando você tiver que fazer alguma coisa, faça a si mesmo a seguinte pergunta, isto aqui vai ser para a glória de Deus? E o Espírito Santo vai te falar sim ou não. Então, se aquilo que você quer fazer não for para a glória de Deus, não faça. Porque a nossa missão aqui na Terra é fazer tudo para a glória de Deus. Por isso que Filipenses 4:8 diz, tudo que é puro, que é verdadeiro, que é honesto, que tiver algum valor, alguma virtude, faça para a glória de Deus. Então, meus amados, a nossa postura, o nosso comportamento reflete quem nós somos de verdade. Você pode até dizer que você é de Deus, mas se as suas atitudes não espelham essa glória do Senhor na sua vida, eu lamento lhe informar que você é apenas um religioso. O religioso, ele quer jogar para a torcida, ele quer fazer média com as pessoas, ele quer mostrar para a sociedade, para todo mundo, que ele é isso ou é aquilo. Deus não está interessado neste tipo de comportamento. Nós precisamos, na nossa intimidade, no íntimo do nosso ser,
que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Praticar ações, atitudes que refletem, que remetem à glória de Deus. Então, nós somos filhos da luz, precisamos praticar as obras da luz. Porque se você se diz filho da luz e pratica as obras das trevas, você não é da luz coisa nenhuma, você é das trevas. Então, eu sou não aquilo que eu digo que eu sou aquilo que eu pratico no meu dia a dia. Então, tem muita gente que prega Jesus, que fala alto e bom som, dizendo que ele é de Deus, mas as atitudes dele do dia a dia não são condizentes para a glória de Deus. Então, automaticamente, ele vai estar ausente dessa verdade, dessa situação. Vamos aqui para Atos 7:55, que diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estavam à sua direita. Imagine você que o evangelista Estevão estava diante da nação de Israel, dando um resumo, um relato do que foi a trajetória até aquele momento. Mas eles estavam sendo julgados por isso e o destino dele era ser apedrejado. Agora, olha a situação deste homem. Quando ele estava ali, mediante aquela inquisição religiosa, ele olhou para o céu. Amados, isso é uma visão espetacular. Isso é uma visão extraordinária, sensacional. Olhou para o céu, viu os céus abertos e viu a glória de Deus. A glória de Deus é onde Deus está. E um dia nós vamos viver nessa glória permanentemente, amados. Hoje não. Hoje a gente vive no mundo das trevas. Mas nós precisamos, nesse mundo de trevas, manifestar a glória de Deus para fazer o contraste entre o santo e o profano. Então, o Estevão viu o céu aberto, Jesus ao lado do Pai, à sua direita, e imagine a cena. Enquanto ele estava vendo essa cena deslumbrante, os religiosos rangiam os dentes e atiravam-lhe pedra. E imagine a dor daquelas pedras batendo no rosto, na cabeça, no corpo de Estevão, sangue saindo, e ele olhava para o céu e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Agora, o que eu acho mais tremendo nesse exemplo de Estevão é que antes dele respirar, ele disse: Senhor, não lhe impute esses pecados. Amados, essa declaração de Estevão, ela é tão profunda, ela é tão forte, que as roupas de Estevão caíram aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso, que é o nosso atual apóstolo Paulo. Paulo foi salvo porque Estevão concedeu perdão para ele, porque salvo consentia, a Bíblia diz, na morte de Estevão. Paulo tinha poderes para suspender aquele apedrejamento, mas ele não fez, porque Paulo perseguia os crentes, Paulo maltratava os crentes. Então a Bíblia diz que Estevão foi morto e as roupas de Estevão caíram aos pés de Saulo. Mas aquela roupa ungida pelo poder de Deus foi o estopim que veio mais adiante fazer Estevão converter-se ao Deus Todo-Poderoso e se tornou o maior apóstolo da humanidade, porque ele escreveu 2/3 do Novo Testamento. Então, Paulo era um homem culto, preparado aos pés de Gamaliel, conhecedor de toda a ciência lá de Israel. Então, era uma pessoa estratégica. E Deus conseguiu salvar Saulo, porque Estevão liberou perdão para ele e para todas aquelas pessoas que estavam participando desse apedrejamento. Será que eu e você teríamos a grandeza numa situação como essa, do nosso querido Estevão, de liberar aqueles algozes que estavam lhe matando
e uma morte ridícula, a morte de apedrejamento. Pois bem, meus amados, o jovem Estevão teve essa grandeza e por causa dele liberar perdão, o nosso querido Saulo veio depois a se tornar o famoso apóstolo Paulo. Então você vê que a glória de Deus permitia que Estevão visse a Deus Pai, Jesus ao seu lado, e aí ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. Então, assim que ele expirou da morte física, ele já subiu para se juntar ao Pai e a Jesus. Isso é maravilhoso, gente. Olha, eu não queria passar pelo que Estevão passou. Certamente eu não teria a altrueza que ele teve, a grandeza, a dignidade de perdoar aqueles que estavam lhe matando. Mas a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Se eu e você andarmos cheios do Espírito Santo, nós vamos fazer proezas nessa cidade, nessa terra, como está escrito lá no livro de Daniel. Seguindo aqui, nós temos Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 a 23. Minha oração, Jesus, aqui é a palavra do próprio Jesus. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente o amaste. Então veja aqui que o apóstolo, que o próprio Jesus está orando por aqueles que já são dele e ainda por aqueles que virão a ser, que é eu, você e outros mais que virão, para que nós tenhamos unidade. Jesus deu a eles a glória dele, para que eles fossem um. Meu amado, se eu e você não tivermos a glória de Deus em nós, que é o Espírito Santo, nós não vamos poder exercer a unidade que Deus espera de mim e de você. Em João 11, 40, disse-lhe Jesus: não falei que se vocês crescem, veriam a glória de Deus? Gente, para ver a glória de Deus, você precisa crer. Que glória de Deus seria essa? Eu vou lhe explicar. O Lázaro estava 4 dias morto e enterrado. Mas Jesus foi lá, mandou remover a pedra e chamou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, com os pés e as mãos amarrados. E Jesus me falou: desatai-o e deixai-o ir. Gente, você quer uma glória maior do que ver a ressurreição de um homem depois de 4 dias de morto, que já estava fedendo? Essa é a glória de Deus. E Jesus diz para você e para mim hoje, que se nós cremos hoje, nós veremos a glória de Deus. Eu quero ver a glória de Deus. Eu já vi, eu tive uma experiência tremenda de ver a Nova Jerusalém descendo do céu da paz de Deus. Isso foi uma visão gloriosa que Deus me permitiu ter da Nova Jerusalém. Não sei descrever diretamente aquela visão, mas ela está vívida na minha mente e eu jamais vou me esquecer dela. Então, quando eu chegar na Nova Jerusalém, para mim não vai ser uma novidade, porque eu já tinha visto ela em visão, que o Senhor me deu o privilégio de ver. Mas a última notícia é essa: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Isso é uma profecia, irmão, isso não vai acontecer. E tenha certeza que eu e você fazemos parte desse grande mover de Deus, para a gente ver a glória do Senhor encher a terra como as águas cobrem o mar. Pai, obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Que as pessoas que tenham ouvido essa mensagem tenham a sensibilidade, tenham a clareza de entender a profundidade desse ensino, e que o Espírito Santo complete a obra que eu não fui capaz de falar, e que todos sejam muito abençoados com essa palavra. A ti, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor. Abençoa o teu povo
em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém e amém. Glória a Deus.